Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Gente, eu vou começar hoje fazendo um desafio. Um desafio que é possível, porque nós já fizemos isso. Lá no canal Povo da Fé, que foi censurado. Será que a gente consegue 1 milhão de pessoas nesse vídeo? 1 milhão de pessoas para ouvir essa mensagem, para ouvir o que eu vou passar aqui, que é muito forte. Eu não estou aqui, sendo vaidoso, com vaidade, querendo visualizações, não. Eu quero que o máximo de pessoas possível tenha acesso a esse mesmo conteúdo que você está tendo agora. Eu posso contar com vocês? Eu sei que juntos nós somos mais fortes. Deixando o like, comentando bastante, compartilhando nos grupos, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Pastor, o que o senhor vai falar? Vou trazer aqui uma matéria relacionada a uma tragédia, e em seguida, na segunda parte desse vídeo, dessa live, eu quero trazer para vocês um assunto relacionado à eternidade. O que é a eternidade? Para onde a gente vai depois que nós passarmos dessa vida? Para onde a gente vai? O que acontece com quem morre salvo e com quem morre perdido? Quem morre para a vida eterna e quem morre para a perdição eterna. O que acontece? Para onde vão essas pessoas? É sobre isso que eu quero falar, por isso que essa live é muito importante. Escuta o que eu vou te dizer, você não vai ouvir falar desse assunto por aí todos os dias, em qualquer canal, em qualquer igreja. Dificilmente vão te pregar a verdade nua e crua relacionada a esse assunto. Portanto, dedo no like, comentário aqui abaixo, no chat, do jeito que você quiser e compartilha bastante para que outras vidas também sejam alertadas relacionadas a esse assunto, que é um assunto muito importante. Me interessa e te interessa esse assunto, tá bom? Vamos para cima. Você já imaginou ter a oportunidade de contemplar a glória de Deus, como Estevão viu, minutos antes de partir, ao ser cheio do Espírito Santo? Apesar do mundo sobrenatural ainda ser um mistério para muitos, principalmente para a ciência, nós que acreditamos em Deus, entendemos que o Senhor pode se manifestar de diversas maneiras, como aconteceu em Atos 2, ou até mesmo agir através de um louvor. Em novembro de 1840, enquanto a poeta britânica Sarah Flower Adams estudava a passagem bíblica sobre a visão que Jacó teve a respeito de uma escada que ligava o céu à terra, Deus lhe inspirou a compor a canção Near My God Thee, Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, popularmente conhecida como Mais perto quero estar. Já em 1856, o regente Laurel Manson criou a melodia do hino, e 3 anos depois, a canção começou a aparecer como Bethany pelos inários do país. Em 1872, aproximadamente 50 mil pessoas cantaram esse hino na celebração do Jubileu da Paz na cidade de Boston. E durante a Convenção Mundial de Escolas Dominicais em 1910, realizada em Washington, ele foi cantado em 23 idiomas. Porém, foi após o naufrágio do RMS Titanic que o hino se tornou mundialmente conhecido. Segundo os historiadores, o líder da orquestra que estava no transatlântico, Wallace Hartley, tocou o instrumento ao lado de seus músicos para tentar acalmar os passageiros, ou como uma última oração a Deus, enquanto o navio afundava no Atlântico Norte em abril de 1912, após colidir com iceberg, O episódio chegou a ser adaptado no filme Titanic de 1997 e até hoje é considerado uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Mas os eventos históricos sobre Mais Perto Quero Estar não param por aí. Em 1901, a canção fez parte das últimas palavras de William McKinley, o 25º presidente dos Estados Unidos,
sem contar outros milhares de acontecimentos relacionados ao hino. Porém, meus irmãos, foi no ano de 2010 que esse louvor se tornou uma trilha sonora de um triste episódio envolvendo 2 pastores que emocionaram o Brasil, e é lembrado até hoje. No ano de 2010, essa experiência sobrenatural muito forte vivida por 2 pastores, horas antes de partir, foi presenciada por diversas testemunhas que estavam no local e pela imprensa que noticiou o ocorrido. Os 2 pastores pertenciam à Igreja Assembleia de Deus e haviam saído de Alegre, município da região sul do estado do Espírito Santo, rumo a uma convenção do ministério na Serra. Mas de repente, em um certo momento, um caminhão freou por causa do intenso fluxo de carros, e os veículos que vinham atrás dele também frearam. Porém, o último caminhão que estava vindo não conseguiu parar a tempo. Com isso, ocorreu um grande engavetamento envolvendo 7 automóveis na BR-101. E os pastores e um motociclista acabaram partindo no acidente. Porém, horas antes dos 2 partirem para a eternidade, algo sobrenatural aconteceu. Segundo os bombeiros e as testemunhas que estavam no local, enquanto os pastores Nelson Palmeiras e João Valadares estavam presos entre as ferragens, eles começaram a cantar como se já estivessem vendo o mundo sobrenatural e os anjos ao seu redor, e entoaram juntos o hino 187 da harpa cristã. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Muitos acreditam que eles estavam vendo anjos ao seu redor e entenderam que havia chegado a hora deles partirem, pois se despediram cantando louvores, e aos poucos as suas vozes foram silenciando para sempre. Os bombeiros foram às lágrimas ao presenciar a cena, mesmo sendo acostumados a resgatar pessoas em acidentes graves. Porém, eles afirmam que nunca viram nada igual como esse fato ocorrido com os pastores Nelson Palmeiras e João Valadares, que partiram para a glória, louvando ao Senhor. Ainda que seja dor, que me una a ti, sempre de É muito forte esse relato, muito forte mesmo. Inclusive, é uma tragédia que vitimou os pastores e também o rapaz que estava numa motocicleta. Porém, é um relato que traz acalento para aqueles que ficaram, né? A maneira que os 2 pastores partiram para a eternidade. Bom, dentro desse relato, dessa matéria, eu quero ler com você um texto sagrado, mas antes eu peço para você novamente o teu like, importantíssimo, para que outras vidas também recebam essa mesma informação. Para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé aqui no Brasil e lá em Moçambique, onde assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças, juntamente com todo o povo da fé, tá bom? Eu vou deixar passando no rodapé, aqui abaixo, algumas informações, vou deixar o QR Code aqui acima, para que você com o seu R$1 faça parte conosco. Seus R$2, 10, 50, 100, independente de valor, é a sua generosidade que vai nos ajudar a continuar matando a fome dessas crianças, construindo casas, escolas, igrejas. Graças a Deus, o trabalho tem fluído. Eu falo mais sobre isso no final da live, tá? Mas você pode fazer então a sua doação, a sua semente de amor e de generosidade, tá bom? Pastor, eu gostaria de saber mais. Fique até o final, porque eu tenho certeza
que você não vai se arrepender, ok? Abra comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, tá? Novo Testamento, na epístola que foi escrita aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 9, Hebreus 9, verso de número 27. Só o verso 27 diz da seguinte forma, Hebreus 9 e 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens, este homens vem do original homo sapiens, que quer dizer humanidade. E como a humanidade está determinado, decretado por Deus, ordenado morrer uma só vez. E depois disso, vem então o juízo, o face a face com Deus, o olho no olho com Deus, o prestar de contas, o momento da qual ricos e pobres, poderosos e fracos, intelectuais e leigos, o momento em que preto, branco, amarelo, todas as etnias da terra estarão face a face com aquele que é o imortal, que é o eterno, que é o todo-poderoso, o criador de todas as coisas. Aqui, nessa passagem que eu acabei de ler, já cai por terra a tese, a teoria, a filosofia, a doutrina que é ensinada de que nós reencarnamos várias vezes. Aqui cai por terra o ensinamento de que nós morremos e depois reencarnamos. Morremos e reencarnamos. E passamos por esse ciclo e por esse processo, por todos os períodos, os séculos, os anos pelas quais se passaram ou virão pela frente. Não. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Não tem essa de morrer uma, duas, três, quatro vezes. Morrer, voltou, reencarnou, morreu, né? Reencarnou, não. Morreu é o juízo. É o prestar de contas individual e não tem essa de reencarnar. Eu estou lendo Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Palavra de Deus, foi o que nós acabamos de ler. E quando se trata de eternidade, nós precisamos tomar consciência que eu, você, que nós somos uma tricotomia. O que é uma tricotomia, pastor Giovanni? Nós somos de espírito, alma e corpo. E dentro dessa tricotomia, o corpo volta ao pó da onde veio. O corpo veio do pó e para o pó vai voltar. A alma, que é a sede dos sentimentos, ela terá um destino que não é determinado por Deus e nem pelo maligno. Esse destino da nossa alma é determinado pela vida que eu escolhi levar aqui na face dessa terra. O meu lado espiritual, que é o meu lado de comunhão com Deus, isso voltará para Deus. A Bíblia diz que o pó vai para a terra e o espírito volta a Deus que o deu, ao Altíssimo. O que é o espírito? O espírito é o nosso lado espiritual. É o lado que não se corrompe. É o lado de comunhão, de contato com Deus. Entende? Porém, o segredo da salvação está na alma. Porque a alma pode assumir alguns destinos, né? E eu digo alguns porque é mais de um, no sentido de eternidade. E esse destino de eternidade da alma humana não compete a Deus
não compete ao diabo, não compete a uma religião, não compete a líderes religiosos, nenhum. Esse destino da alma compete ao próprio ser humano, com as suas escolhas, com a sua prática de vida, com a sua decisão de quem ele quer servir. Em vida, então, essa pessoa já está escolhendo aonde quer passar a eternidade. A Bíblia nos mostra que existem apenas 2 caminhos eternos. Eu ainda comentei em uma live aqui com vocês a respeito do que a religião inventou, que é o purgatório. O que é isso, pastor? A religião inventou esse portal, esse umbral, esse purgatório, que é uma terceira opção para aquele que viveu uma vida de pecado aqui nessa terra, uma vida desregrada, uma vida de desobediência. Então essa pessoa tem a opção de ir para essa terceira opção. E lá, então, ela vai ser expurgada, vai pagar pelos seus pecados que cometeu aqui na terra, e após pagar pelos seus pecados que foram cometidos aqui na terra, então essa pessoa ela vai voltar para a eternidade, para o céu, diante da presença do Altíssimo Deus. Quando na realidade não é verdade. Não existe terceira opção. Existe apenas 2 caminhos. 2 caminhos. Não existe 3 caminhos, não existe outras opções. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Ou eu subo, ou eu desço. Ou eu irei subir, ou eu irei descer. Não tem terceira opção para o ser humano. Isso está comprovado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Quando a Bíblia fala, Jesus trazendo uma explicação a respeito do rico e do Lázaro, que era um mendigo. O rico vivia de uma forma esplêndida, de uma forma regalada e de uma forma totalmente, uma vida folgada nessa terra. Porém, era um homem egoísta, era um homem que não tinha amor ao próximo, era um homem que não fazia nada para com o reino de Deus, era um homem que não fazia nada pela sua eternidade. Lázaro era um homem pobre, um mendigo, um homem desvalido, porém era uma pessoa que se preocupava com a sua eternidade e ele servia ao Deus de Abraão. Ao cabo dos dias, os 2 morreram. Lázaro, por sua vez, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico, a Bíblia diz que foi sepultado. Na Bíblia Sagrada, escute bem, na Bíblia Sagrada, sepultura, principalmente no Novo Testamento, sepultura significa inferno. Sepultura significa perdição. A Bíblia não diz que Lázaro foi sepultado. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, os anjos os levou ao seio de Abraão. Ele foi para o sepulcro, ele foi enterrado, mas a Bíblia não diz que ele foi sepultado. Por quê? Porque simplesmente sepultura no Novo Testamento significa inferno. A Bíblia diz que o rico foi sepultado. Quando nós olhamos no Evangelho de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, fala sobre Ananias e Safira. A Bíblia diz que quando Ananias e Safira morreram perante Pedro, ambos foram sepultados. Ela e ele foram sepultados, porque sepultamento no Novo Testamento representa inferno. Escute bem, existem 2 caminhos eternos. Quais são os 2 caminhos, pastor? Quando a Bíblia diz que quando o Lázaro morreu, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, que Jesus dá o nome para esse seio de Abraão, Jesus dá o nome de paraíso. Isso está no Evangelho de Lucas 23, a partir do verso 42. Evangelho de Lucas 23, 42. Porém, o rico que foi sepultado, a Bíblia chama o lugar que esse rico foi de Hades, ou inferno. Entenda bem, Hades ou inferno. O que é o Hades? O Hades é
um compartimento, é um braço do lago de fogo. O Hades é um braço do lago de fogo. É um lugar que as pessoas que não temeram a Deus, que não amaram a Deus, que não respeitaram a Deus, estão lá nesse exato momento. Como também aqueles que respeitaram a Deus, obedeceram a Deus, guardaram a palavra de Deus, estão nesse exato momento no paraíso. Ninguém está no céu perante Deus nesse momento. Os únicos que estão no céu, aonde Deus habita, é o Senhor Jesus que está à sua direita e os anjos que o adoram por toda a eternidade, conforme disse Isaías capítulo 6, que os serafins, os querubins, os anjos, estão ali, arcanjos, louvando a ele por toda a eternidade. E os salvos, aonde os salvos estão então, pastor? Os salvos estão no paraíso de descanso, onde Jesus prometeu para aquele ladrão que estava à sua direita. Ele disse para aquele ladrão da seguinte forma: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para aquele ladrão: ainda hoje tu estarás comigo dentro do céu. Ainda hoje tu estarás comigo perante o Pai, o Todo-Poderoso. Não. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O paraíso, segundo a Bíblia Sagrada, é uma representação do Jardim do Éden. Um lugar onde o pecado não existe, um lugar onde a dor não existe, onde o cansaço não existe, onde a fadiga não existe, onde a maldição não entra, onde a dor não entra, onde não há choro, onde não há nada de ruim. Pelo contrário, onde as pessoas estão ali desfrutando de um gozo, de uma alegria, de um júbilo e de uma permanência gloriosa naquele lugar de descanso. Então, o paraíso é a representação do Éden, é a representação da perfeição onde estão todos os salvos. Você tem alguém da sua família que dormiu em Cristo Jesus? Responde aqui. Você tem um amigo, uma amiga, um parente da sua família que dormiram em Cristo Jesus? Que dormiram na presença de Deus e foram para a eternidade? Você tem? Tenho, pastor. Então, você pode ter certeza que eles estão nesse paraíso de descanso, nesse lugar que quem Jesus levou para lá, como ladrão da cruz, e muitos estão lá descansando nesse momento, não dormindo, adormecido não, estão lá jubilando, desfrutando de um gozo, de um prazer, de uma festa, de algo muito grande. Eu estou pregando aqui, falando aqui, e passa um filme na minha mente de pessoas que eu conheci, que serviram a Deus de verdade e que estão lá. Quem está lá? O corpo está lá? Não. O corpo desceu ao pó, porque o corpo veio do pó. E a carne e o sangue não pode entrar no céu. Quem é que está lá então, pastor? A alma, que é a sede dos sentimentos. A alma que é, como diz o ditado, a sede, o arquivo de tudo aquilo, a gravação de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra de bom. Então ela está vivendo essa recompensa nesse lugar glorioso. Nesse lugar fantástico, incrível. Esse lugar que faltam palavras para descrever a todos que aqui estão a gloriosa bênção que é o paraíso de descanso, onde Lázaro, que era um mendigo, foi, após a sua morte, levado pelos anjos de Deus. E o outro lugar, pastor Giovanni, o outro lugar é o Hades, o inferno, que é a habitação dos mortos. Quem são os mortos? Os mortos é aqueles que partiram para a eternidade sem Deus, sem Jesus. Esses estão no Hades, no inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar de tormento, um lugar de acusação, um lugar de culpa, um lugar de desespero, um lugar de escuridão, um lugar de um fogo inteligente. Um fogo inteligente. Como assim, pastor? A Bíblia Sagrada mostra
que o inferno é um lugar de um fogo inteligente. É um fogo escuro, é um fogo negro, e além de ser um fogo escuro e negro, é um fogo que atormenta os seus habitantes conforme o nível da sua culpa. Então a pessoa, ela tem uma grande culpa, então ela será atormentado por esse fogo. Não só na alma, mas também na sua consciência, porque no inferno a consciência permanece a mesma daqui da terra. Por isso que o rico, quando estava em chamas, a Bíblia diz que ele diz: Pai Abraão, mande Lázaro ir lá na terra pregar para os meus 5 irmãos que ainda estão lá, para eles não virem para esse lugar de tormento. E a Bíblia diz que Abraão respondeu: lá na terra tem Moisés e os profetas, ou seja, tem a Bíblia Sagrada e os pregadores. Se eles não acreditar na Bíblia e nem nos pregadores, muito menos em alguém que voltou, né, da eternidade para pregar para eles. Então, a diferença do inferno para o paraíso é que no paraíso não há lembranças de nada daqui da terra. No inferno, sim, há lembrança de tudo o que se passa aqui na terra, há lembranças das mancadas, dos pecados, das vezes que a pessoa não quis Deus, das vezes que a pessoa brincou com o evangelho, a lembrança dos momentos em que a pessoa era convocada por Deus a viver uma vida de renúncia e santidade, e ela escolheu viver uma vida desregrada e de desobediência. No paraíso, não há distinção de tempo. Por quê? Porque no paraíso, o tempo lá é o kairós de Deus. Não é o tempo cromos do relógio, é o kairós. No inferno, não. No inferno é o tempo da terra, é o tempo cronos. Por isso que a Bíblia diz que lá serão atormentados dia e noite por toda a eternidade. Se a Bíblia diz dia e noite, é porque é um tempo daqui da terra. Ao contrário do paraíso, que a Bíblia diz que lá não haverá mais noite, porque o Cordeiro a iluminará para todo sempre. No paraíso não existe noite. Por quê? Porque não é o tempo da terra. No inferno existe dia e existe noite, e a pessoa será atormentada dia e noite. Por quê? Porque é o tempo da terra. Quem está no inferno está vivendo o mesmo horário daqui da terra. Quem está no inferno está vivendo dia e noite. Quem está no inferno lembra de todos os seus entes queridos que ficaram aqui na terra. Quem está no inferno lembra das tramóias, dos enganos, da canalice, de toda a vagabundagem que praticou aqui na terra, está lembrando, e a sua consciência está o atormentando, e o fogo queimando, e os demônios, em forma de verdugos, o chicoteando e o atormentando e o perturbando, e lá ficarão até o dia do juízo final. Após o juízo final, aqueles que estão no inferno serão lançados junto com o inferno. Se você puder, anota esse versículo bíblico, para depois você ler aí na sua casa. Anote aí, por favor, tá? A Bíblia Sagrada diz, no livro de Apocalipse, Apocalipse, deixa eu ver se eu lembro aqui o capítulo, você pode ler aí, lá diz que o inferno e os seus habitantes serão lançados no lago de fogo. Apocalipse, lembrei, capítulo de número 21. É isso mesmo, Apocalipse, capítulo de número 21. A Bíblia diz que o inferno, capítulo 20, Apocalipse 20, verso de número 14 e 15. Se você puder, ler aí Apocalipse 20, verso 10, e depois leia 14 e 15 para você entender o que eu estou dizendo. Então, o inferno é um compartimento do lago de fogo, que é o estágio final daqueles que são os perdidos. Antes de serem lançados no lago de fogo, virá o trono branco. O que é o trono branco, pastor Giovanni? O trono branco só vai passar perante ele aqueles que são perdidos.
que estão condenados. Quem é salvo não passa no trono branco. O trono branco foi instituído por Deus para quê? Para ser julgado, receber a sentença eterna e serem lançados no lago de fogo. O lago de fogo ainda não foi estreado, inaugurado. Ele está lá, borbulhando, em chamas, com enxofre, numa quintura que não tem dimensão para nós dizermos. Está lá, não foi estreado. O lago de fogo permanece virgem. O primeiro que vai estrear o lago de fogo é a besta e o falso profeta. Depois que a besta e o falso profeta forem lançados no lago de fogo, aí será lançado o diabo, que é Satanás, e todos aqueles que o serviram aqui na face da terra, incluindo os anjos caídos. Então, os dois primeiros a estrear o lago de fogo é a besta e o falso profeta. Depois, o diabo, os demônios e aqueles que foram lançados no inferno, que serão tudo jogados dentro do lago de fogo. Agora imagina o tamanho do lago de fogo. O inferno cabe dentro do lago de fogo. A Bíblia diz isso. Eu vou até citar aqui para você entender essa passagem. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, verso de número 10. O meu áudio tá bom aí? Olha o que a Bíblia diz. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, de dia e de noite. O tempo do inferno e no lago de fogo é o mesmo tempo Cronos, o tempo daqui da terra, atormentados de dia e de noite. Olha agora o verso de número 14. Confere aí, verso 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, nesse exato momento, não existe absolutamente nada e ninguém dentro do lago de fogo. Não. O lago de fogo está lá preparado para o diabo, né? Primeiro para o falso profeta e para a besta, né? Que é o anticristo. Depois Satanás, seus anjos caídos e, por consequente, aqueles que não forem achados com o nome no livro da vida. Esses serão lançados no lago de fogo. Mas imagina o tamanho do lago de fogo para caber o inferno dentro. Para caber as almas de todos que não temeram a Deus desde quando o primeiro ser humano foi criado, que é Adão e Eva. Então, este é o lago de fogo. E do lado bom, do lado de Deus, existe o paraíso. O paraíso de descanso. Aqueles que estão no paraíso não vão passar pelo trono branco. Não. No final de tudo, quem está no paraíso passará diante do tribunal de Cristo. Preste bem atenção. Trono branco, tribunal de Cristo. Trono branco é para quem vai ser lançado no lago de fogo. Tribunal de Cristo é para quem vai receber os galardões por aquilo que fizeram de bom, que praticaram de bom na face da terra. É os que vão receber pedras brilhantes na sua coroa de salvação. Então, trono branco é para os perdidos, tribunal de Cristo é para aqueles que foram salvos. Quem morreu perdido já desceu direto para o inferno e está lá sendo atormentado, aguardando o trono branco. Se você não entendeu, deixa eu te explicar, começando novamente pelos perdidos, para você entender o que vai acontecer com os salvos. Os perdidos comparecerão perante o trono branco. Eles saem do inferno e vão para o trono branco. Verão seus pecados e entenderão que o fogo do lago de fogo é um fogo inteligente, que eles serão mais atormentados de que aqueles que estarão ao seu lado, porque os seus pecados foram maiores. Não existe pecadinho e pecadão, mas existem graduações de condenação, gente.
Assim como na sociedade. Não existe ladrãozinho e ladrãozão. Aquele que roubou está condenado à prisão. Porém, existem sentenças. Quem rouba uma agulha tem uma sentença. Quem rouba um avião tem uma sentença. Assim é na eternidade. Passarão diante do trono branco para receber as suas sentenças. E ali serão lançados no lago de fogo e passarão uma eternidade sendo atormentados. Aqueles que passarão pelo tribunal de Cristo, da mesma maneira. Todos estão salvos. Porém, existem hierarquias de recompensa. Existem posicionamento de recompensas. Quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo, nós iremos para as bodas do Cordeiro, junto com a igreja, que é o casamento de Cristo. E depois ninguém vai ficar morando no céu. Nós iremos habitar na Nova Jerusalém, que descerá do céu aqui nessa terra. Essa terra será purificada pelo fogo. Será purificada, né, de toda iniquidade, e será implantado aqui no planeta Terra o reino que não terá fim, que é o reino do Senhor Jesus. O reino do Mashiach, o reino do Yeshua, o Hamashia, o nosso Senhor Jesus, o Messias. Ninguém vai morar no céu. O céu é morada de Deus. Nós vamos habitar aqui. Deus deu a terra para o ser humano. O ser humano perdeu a terra, Jesus veio para nos dar a oportunidade de reconquistar a terra. Nós vamos habitar aqui. De que maneira, pastor? Descendo com a Nova Jerusalém. Jerusalém, lá no Oriente Médio, será purificada e se transformará na Nova Jerusalém, a capital do reino do Senhor Jesus. E este planeta Terra, ainda aí na tua cidade onde você mora, tudo isso será purificado, tudo. Mas morará os salvos aí nessa região. Nós não vamos ser salvos para ficar só louvando a Deus, não. É um reino do Senhor Jesus. É o reino perfeito. Nós vamos trabalhar. E aí, pastor? E aí? E aí que aqueles que receberam galardão ficarão mais próximos do trono de Jesus, que é em Jerusalém. Tem pessoas que serão salvas. Irão habitar na Nova Jerusalém, na terra purificada. Porém, longe. Está salvo, mas está longe. É a mesma coisa, você no centro da sua cidade, existe o lugar que está ali, o que comanda a cidade, que é o prefeito, lá. Mas você mora num bairro mais retirado. Por quê? Porque você é uma pessoa menos favorecida. O seu poder aquisitivo é pequeno e você não teve condições de comprar uma casa mais centralizada. Assim é no reino eterno. Isso não se compra com dinheiro. No reino eterno, se compra com atitude, com boas obras, com mangas regaçadas trabalhando para Deus aqui na terra. Se compra com pagada de preço de jejum, oração, entrega total pela salvação do teu semelhante. Obediência, servir a Deus de uma forma incansável. Para quê? Para que quando você passar pelo tribunal de Cristo, você possa ter esse direito, esse galardão de estar próximo do trono do Senhor Jesus. Essa patente alta. Você está conseguindo entender? Você consegue compreender? Então, o tribunal de Cristo é para galardão, é para posições daqueles que ficarão mais próximos ou mais longe do trono do Senhor. Que terão posições mais altas ou mais baixas no exército de Cristo. Porque a Bíblia diz que a igreja reinará com Cristo no milênio. É um exército organizado, entende? Pastor, mas é importante ser salvo, o importante é ser salvo. Não é bem assim, gente. O importante é ficar perto. O importante é receber galardão. O importante é ter o privilégio de estar bem perto dele. É por isso que a gente tem que se entregar por completo. Sabe, falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. Servir a ele de uma maneira que a nossa serventia venha servir para os outros. Não servir a ele pensando em nós. Não, eu vou servir Jesus pensando no próximo, pensando no meu semelhante. Por quê? Porque na eternidade eu quero estar bem perto dele. Na eternidade eu quero a recompensa e o galardão que ele tem para mim. Conseguiu compreender? E aí, pastor, o que eu preciso fazer para mim ter um destino bom, ter um destino certo na presença de Deus? Você precisa fazer ao contrário do que Adão fez. Adão e Eva perderam o paraíso
Por quê? Porque quando eles cometeram os seus pecados, em vez deles se humilhar e chegar em Deus, olha, eu pequei, eu dei ouvidos à voz da serpente, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de nós, nos dê mais uma chance, tenha compaixão. Não. Eles fizeram o quê? Se esconderam, usaram as suas armas, usaram os seus subterfúgios, as suas desculpas. E Deus disse, já que vocês usaram as suas armas, fora da minha presença. Veio Jesus, morreu na cruz para nos oferecer novamente o paraíso. Para nos dar o paraíso novamente. E o que que nós temos que fazer? Senhor, lembra-te de mim. Como o ladrão da cruz fez, lembra-te de mim. Tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Salva minha alma, me perdoe. A única coisa que eu posso fazer para ti, como recompensa do teu sacrifício, é dando a minha vida como o Senhor deu a tua vida para mim, eu também dou a minha para ti. Meu amigo, entrega a sua vida para Jesus. É a única maneira de nós escaparmos do inferno, do julgamento do trono branco e do lago que arde com fogo e enxofre. Nós precisamos aceitar Jesus. Jesus, em João 14,6, diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. Ou seja, eu preciso aceitar, reconhecer o sacrifício de Jesus como sacrifício perfeito, reconhecer o seu senhorio, reconhecer que ele é o Senhor de todos e servi-lo em gratidão para que eu possa entrar no paraíso, do paraíso passar pelo tribunal e do tribunal de Cristo receber o galardão para habitar na Nova Jerusalém, onde Jesus será o próprio sol da justiça, onde ele será o grande leão da tribo de Judá, onde ele será o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro que fez o sacrifício perfeito e o último que fez o sacrifício perfeito. O primeiro que entrou nos céus e o último que de lá também descerá junto com a Nova Jerusalém. É isso. Então, para nós que estamos aqui nessa oportunidade, que sabemos que temos uma alma, o que nós devemos fazer? Devemos olhar para a nossa alma, mesmo que nós não enxergamos ela, mas nós sentimos que ela está dentro de nós, e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu te entrego a minha alma nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. Eu te entrego a minha inteligência, te entrego o meu tempo, te entrego as minhas energias. Comande a minha vida, porque eu quero uma eternidade com o Senhor. Eu quero uma eternidade contigo. Deus está assentado no alto e sublime trono. E ele julgará seres humanos, demônios, anjos e tudo. Ele é Deus. Porém, cabe a nós escolhermos onde queremos passar a nossa eternidade. Eu não escolhi vir ao mundo, porém, eu tenho a oportunidade de escolher aonde eu vou passar a eternidade. Você que não entende o que é eternidade, porque a eternidade ela é difícil de entender, né, gente? A nossa cabeça não cabe o que é eternidade. Nós somos limitados para entender o que é eternidade. Porque a eternidade ela é somada para trás, pelo presente e para frente. Então como que eu vou entender o que passou? Como que eu vou conseguir somar milhares de anos para trás? Milhares de anos para frente? Como que eu vou conseguir somar? O que é eternidade? Escute aqui. A eternidade, você que está me assistindo, você conhece o morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro? Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro? Eu vou ver se eu acho uma foto aqui para me te mostrar. Ó, vou te mostrar o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, aquele morro, aquele cartão postal do Rio de Janeiro, coisa linda, né? Pois é. O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é uma grande montanha, um grande monte de rocha pura. Para você entender a eternidade, é como se um João de Barro, que é um passarinho que faz a sua casinha de barro, é como se o João de Barro fosse uma vez por ano
uma vez por ano. Quantas vezes por ano? Escreve aí. Uma vez por ano. Fosse lá no Pão de Açúcar e desse uma bicada e tirasse um pedacinho, um pouquinho do Pão de Açúcar para construir sua casa. Uma vez por ano. Olha bem. Uma vez por ano. O João de Barro indo no Pão de Açúcar, tirando um grãozinho de terra lá daquele morro, tá? E quando aquele morro ficar rente à terra, quando esse morro aqui, ó, ficar rente à terra, foi o primeiro dia da eternidade. Deu para você entender o que é uma eternidade? É o João de Barro indo no Pão de Açúcar uma vez por ano. Quando o Pão de Açúcar ficar rente com a terra, esse foi o primeiro dia da eternidade. Deu para você entender o que é eternidade? Meu Deus, pastor, é muita coisa. Imagina longe de Deus. Imagina junto com o diabo dentro do lago de fogo. Imagina junto com Satanás sendo atormentado no lago de fogo, longe do olhar de Deus, longe do abraço de Deus, longe do amor de Deus. Eternidade é isso. Dá para você calcular mais ou menos o que é uma eternidade? Dá para você avaliar quanto tempo será que demoraria para isso acontecer? Para aquele Pão de Açúcar ficar rente com a terra, um João de Barro indo uma vez por ano lá. Calcula, tenta avaliar. Quantos anos você acha que daria? O João de Barro indo uma vez por ano no Pão de Açúcar, tirou a terra uma vez por ano. Quando aquele morro ficar rente com a terra, acabar toda a montanha, foi o primeiro dia da eternidade. Quanto tempo você acha que demoraria para isso acontecer? Escreve na linha do tempo aí, 100 anos? 200 anos? 500 anos? Na verdade, é uma quantidade sem fim. É um tempo incalculável. E esse tempo incalculável seria apenas o primeiro dia. O primeiro dia de uma eternidade. Quer seja atormentado no lago de fogo, quer seja na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus. E aí, pastor? E aí? Que a escolha está na nossa mão. A escolha depende de nós. Deus está me dando o privilégio, Deus está dando a você o privilégio de quê? De ouvir as verdades desta palavra. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, você é um privilegiado. Você não está sendo enganado, enganada. Você está ouvindo verdades. Sabe, você tem que agradecer a Deus todos os dias por você estar ouvindo verdades. Em pleno século XXI, numa sociedade avarenta e materialista, no meio de religiosos gananciosos que são os verdadeiros lobos devoradores, os verdadeiros cães que só pensam em dinheiro, você está ouvindo uma verdade a respeito da sua alma na eternidade com Deus. Isso é uma glória, isso é uma bênção que Deus está nos dando. Esse privilégio de estarmos aqui ouvindo verdades da parte de Deus. Verdades que eu falo contigo e eu sinto queimar por dentro de mim. Verdades que geram salvação na tua família. Verdades que geram vida eterna. Verdades que, se eu e você abraçar, não tem como nós descermos. Essas verdades, uma vez colocadas em prática, nos leva ao paraíso do descanso, ao tribunal de Cristo, que é o lugar dos galardões, e logo na sequência, nos tornarmos habitantes da Nova Jerusalém. Faça o possível e o impossível para você ser uma mulher, para você ser um homem, para nós nos tornarmos seres humanos que realmente servimos a Deus. Renuncie tudo aquilo que te prende, que te amarra, e sirva a Deus de verdade. Tema a Deus de verdade. Respeite os princípios de Deus de verdade. Seja fiel a Deus. E você vai ver que na eternidade, essa mensagem vai ecoar na sua vida. Tem muitos, que quem sabe essa mensagem aparecerá para ele e para ela, no telão, perante o trono branco. Olha a verdade que você ouviu lá na terra. Você não quis nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Olha lá o que você ouviu na terra. A minha verdade. E você, ó, nem aí. Você estava preocupado com coisas que a traça e a ferrugem corrói. Você está conseguindo entender? Que Deus estenda as suas mãos para mim e para você. E nos dê a oportunidade
de vivermos o que muitos santos que nós conhecemos, que partiram para a eternidade, estão lá com os santos, que nós possamos ter esse privilégio também. Que possamos ter o privilégio de quem sabe alguns parentes seus tiveram, amigos teus tiveram, os profetas do passado tiveram, os discípulos dos passados, a igreja primitiva, que Deus possa nos dar esse privilégio. Essa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Quanto mais você trabalha para Deus, mais galardão você recebe. Quanto mais você serve a Deus, mais recompensa você terá. Pode ter certeza disso. Não há serventia para Deus em vão. Não. Tudo que você fizer gerará galardão para a tua vida. Amém? Tá bom? Creia nisso. Eu quero orar por você, tá? Orar pela sua família. E eu digo a você que está fora do evangelho, afastado do evangelho. Volte para Jesus agora. Volte para Jesus agora. Pode ser a última mensagem que você está ouvindo. Pode ser a última mensagem que eu estou pregando. Eu não tenho garantia de que eu vá trazer outra mensagem. Quem sabe, daqui 1 minuto, 2 minutos, chega o momento que Deus me chama para a eternidade. Quem sabe daqui 1 minuto, 2 minutos, chega o momento que Deus diz, acabou seu tempo na terra. E aí? Se volte para Jesus agora. Reconcilie com Ele agora. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo. Essa é a hora. Ah, pastor, eu tenho vergonha de escrever na linha do tempo que eu estou voltando. Volte para Jesus enquanto há tempo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, escute. Volte para Jesus enquanto há tempo. Escreva na linha do tempo, escreva no comentário, você que está afastado. Eu quero voltar para Jesus, eu entrego a minha alma para Jesus. Você que nunca aceitou, escreva, eu entrego a minha alma para Jesus. Você que está afastado, escreva, eu entrego a minha alma para Jesus, é a tua alma que vale. Tem muita gente preocupada com o corpo, muita gente preocupada com o corpo, com a estética, e esquece da alma. Tem muitos corpos bonitos de almas feias. Se preocupe com a tua alma. Não quero dizer para você que você deve ser desleixado, não cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo, não é isso. Eu cuido, eu faço academia, eu cuido. Mas se preocupe primeiro com a tua alma. Ela é eterna, ela não morre. Ela pode receber outro nome na eternidade. Mas morrer ela não vai. Na eternidade perdida, o nome é bicho. Na eternidade salva, o nome é santo. Se volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Tarde. Conseguiu compreender? Você entendeu? Tá bem explicado? Eu digo para você e confesso para você que falar sobre o Apocalipse, falar de escatologia, que é os assuntos finais, né? Existem várias maneiras de você pregar a escatologia. Existe a escatologia do que passou, a escatologia do presente e a escatologia do futuro. O Apocalipse revela isso, né? Coisas que passaram, coisas que estão acontecendo no presente e coisas que acontecerão no futuro. E eu estou falando de uma escatologia futurística. E é muito difícil pregar sobre o futuro, porque precisa ser muito esmiuçado para as pessoas entenderem. Eu acredito que você entendeu para a glória de Deus. Comenta aí se você entendeu, tá bom? Agora eu quero orar por todos vocês, mas antes eu vou colocar aqui para vocês uma imagem. Esse aqui é o menino Inácio, tá? Vocês já sabem da situação do Inácio, tá? E eu quero colocar aqui para vocês ouvirem a participação também de um médico, do doutor, falando sobre a questão do Inácio, tá? Eu quero colocar aqui para vocês e eu peço a você que ouça com muita atenção. A situação desse menino é complicada. E ele está internado, está sendo medicado, está recebendo todos os cuidados, as refeições que os médicos pediram para nós comprarmos e darmos para ele diariamente as refeições. E eu vou colocar para você ouvir, tá? A participação do médico. Ouça com muita atenção. E eu peço a você que é da área da medicina, você que já trabalhou, que é enfermeira, né, médico ou algo semelhante, você que entende um pouco, né, do que ele vai falar, escreva na linha do tempo para nos auxiliar. Por quê? Porque tanto a escrita, né, como a fala dos médicos, muitas vezes são meio que enigmáticas, né? Mas você que vai compreender o que ele vai falando, escreva na linha do tempo aí,
para ajudar todos aqueles, né? Principalmente muitas pessoas mais simples que não entendem a linguagem da medicina, tá? Bom, então vamos aqui ouvir o áudio, tá? Do doutor falando aqui a situação do Inácio. Preste atenção. Boa noite a todos que nos acompanham e a toda a família que tem dado a mãozinha ali neste nosso trabalho. Estou aqui para falar um pouco a respeito do nosso menino Inácio, que neste momento está internado aqui neste setor de pediatria, na sala da má nutrição, pela razão do seu diagnóstico de desnutrição aguda grave, que nós chamamos de DAG, complicada por broncopneumonia. Este menino, neste momento, desde o seu internamento até agora, está tendo uma boa evolução, porque ele tem um bom apetite, ele come pelo menos 80% daquilo que é dado. E não tem agora as complicações outras clínicas, a não ser um novo quadro que já há 3 dias que nós temos observado, que é a urina com sangue, juntamente também com fezes com sangue. Na verdade, no princípio nós pensávamos que só fosse a xistossomias associando-se a essa desnutrição, mas com o caso da presença de sangue vivo nas fezes, então ali nós acabamos por ter um outro diagnóstico, que é a hemorragia digestiva baixa. Bom, neste momento estamos no processo de transfusão de sangue para este menino, mas também estamos a pensar em fazer um outro tratamento de hemorragia digestiva baixa devido a esta presença de sangue na urina, tanto como nas fezes. E depois disso, concluímos nós que seria bom que fizéssemos um exame que nós chamamos de exame de urina 2, para a gente ver a presença de outros componentes, porque a presença também de hemácias, assim, é só de olhar, como pode dizer, de macroscopicamente já conseguimos notar que há a presença de sangue, mas precisamos fazer o exame de urina para vermos se há outra presença de outros eletrolitos ou presença mesmo de bactérias. E também, a respeito das fezes, não vamos fazer a cultura das fezes, mas faremos possivelmente um tratamento direcionado à hemorragia digestiva baixa, porque este sangue ali é indicativo a uma hemorragia digestiva baixa. E suspeitamos que seja ainda por isso que seja dada a anemia progressiva nesta criança. Bom, tá aí a participação, né? A fala do médico, do doutor, relatando que ele está com broncopneumonia e também hemorragia digestiva baixa, né? Foi isso que ele disse. E ele está ali sob os cuidados médicos. Muitas das vezes a gente, né, nós levamos ele para receber o tratamento e neste tratamento já passar pela cirurgia, né? O nosso pensamento era, ele vai chegar no hospital, os médicos vão marcar a cirurgia e ele vai voltar para casa depois da cirurgia. Mas a situação é mais grave do que muitas pessoas possam imaginar e do que nós imaginávamos, né, gente? Então tá aí nessa situação hospitalizado. Os exames que serão feitos não são de graça, principalmente lá em Moçambique, né? São exames que têm custo, têm valor. E eu peço a você encarecidamente, nos ajude no tratamento desse menino. Nos ajude a salvar a vida dessa criança, assim como salvamos a da Margarida. Nós vamos conseguir salvar a vida dessa criança, em nome de Jesus. E essa mãe nunca mais esquecerá que o povo que segue o evangelho de Jesus é diferente dos feiticeiros. Essa mãe nunca irá esquecer que tem um povo no Brasil e em vários países do mundo que adotaram o filho dela, que levaram vida para o filho dela, que estava com broncopneumonia, que estava com hemorragia digestiva baixa, que estava com vários problemas, defecando sangue, urinando sangue. Essa mãe nunca vai esquecer, gente, que esse povo abraçou, adotou o filho dela e fez então aquilo que tinha que ser feito. E não essa mãe, não só essa mãe, todo o vilarejo,
toda a região. E eu não estou aqui fazendo para se mostrar, nós não estamos fazendo para se mostrar, mas é uma maneira de evangelizarmos. É uma maneira de mostrarmos que quem está no evangelho é diferente de quem não está. É uma maneira de mostrarmos que quem está em Cristo é diferente daqueles que não estão em Cristo. Se uma criança dessa, igual o Inácio, na situação que se encontra, não é atendida e acolhida, esse menino estava condenado à morte, como a Margarida. Quem garante que ele já não teria até morrido? Quem garante? Você vê que a situação é tão drástica que ele está ganhando peso, mas juntamente com o peso está vindo um inchaço, né? Você pode ver que o rosto dele está muito inchado mesmo, né? E eu peço a você encarecidamente, me ajude, nos ajude nos valores desse exame, nos ajude a continuarmos diariamente servindo a refeição balanceada que os médicos pediram para servir. Todos os dias esse menino está comendo aquilo que os médicos coordenam. Você vê que ele mesmo deu o diagnóstico dizendo, ele é um menino que come bem, sabe? Ele come 80% daquilo que é dado para ele, e isso é uma porcentagem alta, porque as nossas crianças não comem 80% daquilo que é oferecido. Principalmente as nossas crianças, né? Tem coisas que eles não querem comer. E ele come 80% daquilo que é dado para ele. Então, já é um bom sinal, porém, ele está urinando e defecando sangue, né? Como ele disse, sangue vivo, né? Isso é muito preocupante. Ele vai passar por outros exames. No momento dessa gravação agora, no dia de hoje, ele estava recebendo bolsas de sangue, fizeram uma transfusão de sangue dele, né, para tentar ajudar, e ele está recebendo medicamento também na veia para superar essa pneumonia, tá? E eu peço a você encarecidamente, nos ajude. Não só o menino Inácio, mas toda a família. A mãe também está comendo os alimentos que nós mandamos para o filho. É entregue para o filho, mas também é entregue para a mãe. E essa mãe está se alimentando junto com o filho, né? As imagens que nós temos aqui, ó, é desse menino aqui, ó. Vou mostrar ele como é que ele estava. Magro, condenado à morte, desnutrido, com anemia severa, como o médico mesmo disse, uma situação complicada. Mas o irmãozinho dele também. Nós conseguimos resgatá-lo ontem e trazer ele para a região de Inhamatanda. Ele está junto com os obreiros ali, está acolhido, porque a pessoa que ficou responsável por ele deixou o menino sozinho enquanto a mãe está no hospital com o Inácio. Olha para você ver a maldade. A informação chegou e dissemos, pastor Gabriel, corre buscar esse menino. Ele está lá com os obreiros, acolhido na igreja, que moram lá, né? O Francisco, o Fernando. Então, vários obreiros, são dois Fernando, né? Um pastor que é um pastor local e um que é um obreiro conhecido como Nando, né? O Nando. O Francisco, todos estão ali, a esposa do pastor Gabriel prepara as refeições, está dando a refeição para esse menino, que foi resgatado ontem, né? Buscaram ele, o pastor mandou uma equipe lá buscar ele, no vilarejo, a mais de... Meu Deus, quantos quilômetros que é? Vamos ver se eu lembro. 40 quilômetros, mais de 40 quilômetros de Yamatanda. E ele veio e você olha também, é outro menino que a gente percebe que não está bem, né? Que não está saudável, né? Como a mãe também não está saudável. É uma situação complicada. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós conseguimos, unidos em generosidade, mudar a vida de algumas pessoas. Nós não vamos mudar a história da humanidade, mas nós podemos mudar a história da vida de algumas pessoas. Nós não vamos matar a fome da África e do mundo inteiro, os ribeirinhos e tudo mais. Não vamos conseguir, mas nós vamos fazer a nossa parte, dentro daquilo que é a nossa condição. Cada um daqueles que aqui estão, se você tirar um pouquinho da sua generosidade e enviar nesse CNPJ que está aqui na tela do Ministério Povo da Fé, enviar nesse WhatsApp, tanto esse aqui, né, quanto os dados que moderadores estão colocando aí na linha do tempo,
nós vamos conseguir fazer o tratamento dessa criança, que você está vendo aí que é o irmão do Inácio, e também darmos continuidade no tratamento do Inácio, servindo a mãe também com alimentação, e assim o nome de Cristo Jesus continuará sendo glorificado. Eu quero agradecer a todos que já estão se voluntariando aí a nos ajudar, tá? Aqueles que estão enviando superchat, super sticker, que o eterno Deus te abençoe e te prospere em tudo, e que nada falte para você e nem para sua família. O caso desse menino, a gente abraça essas causas, e eu não sei se com vocês são assim, mas eu acredito que sim. Nós abraçamos essas causas e a gente passa a sentir a dor dessas crianças como se fossem nossos filhos. A gente passa a sentir a dor dessas crianças como se fossem frutos das nossas entranhas. Essa é a grande realidade. Sabe? Deus não nos deu, não como fruto das nossas entranhas, mas como os nossos filhos espirituais, para a gente cuidar, para a gente servir com o melhor que nós podemos. E é isso que nós estamos fazendo, tanto com o irmãozinho do Inácio, que você viu aí na tela, vou colocar ele de novo aqui, tanto como também o próprio Inácio, né, que está passando aí por esse momento de internação e recebendo aí os alimentos. E agora eu peço para você encarecidamente, eu não vou nem pedir, nem comentar sobre a questão da cobertura da igreja. Porque a cobertura da igreja está acontecendo nesse momento, está sendo feito, tá? Boa parte ali já recebeu o telhado, só para você ver, mas eu não vou falar sobre o telhado agora, porque hoje nós temos que enviar uma remessa para lá, para esse menino fazer todos os exames que precisam serem feitos. Exame de sangue, sabe? Exame de fezes, exame de urina. Eles vão colocar como se fosse uma sonda, né? Eu não sei bem claro o nome, mas eles vão colocar uma sonda para fazer uma sonda, né? Com a câmera na ponta ali, para fazer uma varredura por dentro dele, para ver como está a situação, da onde vem esse sangramento, diante desse problema que ele está enfrentando. E eu peço a você encarecidamente, nos ajude. O trabalho da cobertura da igreja está indo, como você pode ver as imagens aí. Boa parte lá da altura do altar já foi coberta. Isso com a ajuda de todos vocês. E nós vamos continuar, né? Porque as crianças estão recebendo as refeições 5 horas da tarde, gente. Isso não é justo. Devido ao sol muito quente lá, sol de 40 graus. É lá na África, é muito quente. Então eu peço a vocês encarecidamente, continuem nos ajudando nesse desafio. Mas hoje eu vou deixar o foco 100% na situação do menino Inácio. Eu peço a vocês, tá? Nos ajude em nome de Jesus. Era para ter sido feito esses exames ontem. Ontem foi dia 20, né? Quinta-feira. O pastor Claudinei até veio aqui falar com vocês sobre isso. Eu não consegui fazer ontem vídeos por conta de visitação, trabalho, tanta coisa que eu não consegui ontem colocar nada aqui. Mas eu comuniquei os irmãos ali no WhatsApp, né? Alguns irmãos que eu consegui falar, eu comuniquei. E agora eu tô aqui, né? Porque hoje nós precisamos enviar esse valor, essa remessa, né? Para que ainda hoje, no período noturno, lá na África, o menino tenha acesso a esse exame, tá? Que será feito ali para que ele para que possamos identificar a real causa, né, desse sangramento e salvarmos a vida dessa criança, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou dizer a você que está me assistindo agora, faça por essas crianças aquilo que você faria pelo seu filho, pelo seu neto e por qualquer um da sua família. Eu não sei o valor desses exames, tá? Nós não sabemos. O pastor estava ali tão envolvido que também não perguntou e eles não falaram. Mas nós vamos fazer esses exames, todos, tá? E vamos, em nome de Jesus, salvar a vida dessa criança. Nós vamos, em nome de Jesus, assim como salvamos a vida da menina Margarida, lembra dela? Para que ele venha ter vida, não somente ela, mas também o irmãozinho dele também. Nós vamos dar todo o cuidado para que Deus venha ser glorificado através das nossas ações na vida dessas duas crianças. Porque isso aqui é muito sério. Isso é muito importante na vida dessas crianças. Esse trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? Eu vou concluir aqui orando agora por todos vocês. Eu peço a você que chegou e não deixou o seu like ainda, deixa o like.
compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, passa para frente para que outras pessoas venham também ter acesso a esse conteúdo. E nós estaremos aqui orando por você e pela sua família neste momento, tá? Lembrando que as refeições continuam acontecendo lá em Amatanda, no Moçambique, tá? Vamos orar agora por todos vocês. Eu peço que você deixe aí o teu nome, o sobrenome, tá? O nome também da cidade onde você mora, para estarmos então falando com Deus. Deixa eu colocar aqui, eu gosto muito de colocar esse fundinho musical para nós orarmos juntos. Aleluia, glória a Jesus. Senhor, escreva o nome de todos nós no livro da vida. Sela com teu sangue. Senhor, nos ajude a ser fiel até a morte. Senhor, manifesta do teu fortalecimento em nossas vidas. Que essa verdade que foi pregada nessa live venha refletir na nossa vida, meu Pai. E que nós possamos ser fiel a Ti até a morte. Senhor, que nós possamos todos os dias da nossa vida ser frutíferos diante do Senhor, para recebermos o galardão da vida eterna. Senhor Deus, nos ajude, meu Pai, a renunciarmos às nossas vontades da carne, para fazermos a Tua vontade, ó Altíssimo. Oh meu Deus, não deixe o desânimo tomar conta da nossa vida. Deus, aqui tem almas que têm sede de Ti. Aqui tem almas que têm sede de Ti, meu Pai. Meu Deus, enche-nos de humildade para reconhecermos que sem o Senhor nós não passamos de perdidos. Humildade para reconhecer que sem o Senhor nós não passamos de condenados ao fogo eterno. Humildade para reconhecer que a religião não ajuda ninguém. Que nada dessa terra pode conduzir alguém à Tua presença, a não ser a entrega das nossas vontades nas mãos do Senhor Jesus. Meu Deus, salve a todos que estão se reconciliando contigo, aqueles que estão te aceitando. Nos ajude, os abençoe, os ajude e os fortaleça. Em o nome de Jesus. Não deixa ninguém da nossa família se perder, meu Pai. Que eles possam ser, em o nome de Jesus, convencidos pela Tua palavra. E terem, meu Pai, essa decisão em Te aceitar e Te servir. Senhor, visita os membros da nossa família e não deixa ninguém se perder, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo desde o maior até o menor, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Em o nome de Jesus, prospera, meu Pai, a vida de todos que vão enviar uma semente, que já enviaram uma semente, que vão nos ajudar a salvar a vida do Inácio, meu Deus. Em nome de Jesus. Alcança esse menino, meu Pai. Dá saúde para ele, para o teu irmãozinho, para tua mãe. Meu Deus, venha com socorro. Meu Pai, eu sei que nós temos que fazer a nossa parte. Mas, meu Pai, vai lá, toca nele. Dá uma oportunidade de vida, que ele seja mais um testemunho de Inhamatanda. Assim como a menina Margarida foi um grande testemunho. Que ele também seja um grande testemunho para contarmos. Em o nome de Jesus, eu oro crendo na resposta. E você que crê e concorda, você que recebe, diga amém. E diga, eu concordo, em o nome de Jesus. Diga amém e eu concordo, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso na Tua presença. Deus abençoe a todos. Foi muito bom ter vocês aqui. Fique agora com essa canção linda e maravilhosa, que é a canção que faz parte do nosso ministério, aquilo que nós fizemos em 2024 lá em Amatanda, principalmente para você que não conhece o Ministério Povo da Fé, chegou aqui agora, ouça essa canção. Você vai ver, não tudo, mas algumas coisas que nós fizemos em 2024, vai dar para você ter uma noção de quem é o Ministério Povo da Fé. Lembrando a todos que esse WhatsApp também é uma chave Pix, tá bom? Se você quiser mais dados, pode me chamar lá, mas abaixo aqui na descrição tem aí algumas contas que você pode também fazer depósito, contribuir conosco, tá? Deus abençoe, beijo no coração de todos
e até a próxima oportunidade. Ah, gente, se inscreva no canal da minha esposa missionária Keren Rocha. Nós vamos começar uma campanha poderosa lá, tá? Na próxima semana agora. Se inscreva para vocês ficarem por dentro de tudo. Se inscreva no canal dos meus filhos, Ana e Lô. Se inscreva no canal da irmã Neuza, Cozinhando na Suíça com a Neuza. Tá aqui na descrição do vídeo os links para você se inscrever nesses canais parceiros, tá bom? Vamos para cima, deixa o like, compartilha, comenta bastante. Obrigado a todos os moderadores. Eu não consigo ver o chat porque é uma estreia, né? Mas eu acredito que a irmã Cláudia está aí. Então, em nome da irmã Cláudia, eu cumprimento a todos os moderadores que estão comigo aqui, representando todos os moderadores, irmã Cláudia Mohanes e todos os moderadores. Beijo no coração, amo vocês. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Toda a família Povo da Fé, quando eu digo família, eu digo membros, inscritos, novos inscritos. Amo vocês. Vocês são pessoas do céu que têm me ajudado muito aqui. Por isso eu valorizo muito vocês, a amizade de vocês. Obrigado por tudo. Vamos pra cima, tamo junto. Beijo no coração. Fui! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade. Já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos.
levando alimentos e brinquedos, pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos, ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos, pra uma grande plantação fazemos e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.